nós estamos aqui em 2, onde você tem uma super experiência em participar de entrevistas e eu tenho 0 experiência de participar de entrevista de emprego. Eu estava tentando lembrar de alguma aqui, mas eu não lembro de nenhuma entrevista de emprego que eu passei. Sério? Olha que coisa louca. Porque, olha só, o primeiro emprego que eu tive quando eu tinha 14 anos de idade foi a minha mãe que foi lá e pediu um emprego para mim. Eu só passei pela entrevista, digamos assim, para a dona do estabelecimento me dizer o que ela queria. Mas eu já estava empregado, já estava certo, né? Depois, no emprego seguinte, meu pai que foi lá, falou com um amigo dele, que era o gerente da empresa, e eu acabei entrando. Depois, eu fui... eu lembro de uma. Teve uma entrevista que eu passei. Olha só que loucura. Uma entrevista eu tô com 45, comecei com 14... 31 anos de trabalho, eu tive uma entrevista de emprego. Então, eu tenho 0 experiência. E, Magá, eu sempre tive dificuldade com isso. Por exemplo, teve um momento da minha vida quando eu saí de um determinado emprego e fiquei 9 meses desempregado. E nesse período eu estudava numa escola particular e eu pagava a minha escola. Então, o dinheiro que eu recebi lá nas verbas rescisórias lá, eu guardei e fui pagando o meu colégio, só que estava acabando o dinheiro e eu não tinha emprego e eu não conseguia emprego. Então a faca estava no meu pescoço, literalmente, e ainda assim eu não ia atrás de entrevistas. Eu não ia. Eu fingia que eu ia, eu falava que eu ia e não ia, voltava para casa. E foi aí que meu pai entrou em cena e conseguiu essa colocação numa empresa onde o amigo dele, um grande amigo dele, era gerente. E então eu sempre tive uma dificuldade com isso, né? Agora, eu tenho uma experiência gigante em fazer o processo de entrevista. E aí tem 2 coisas que eu quero trazer aqui. E aí acho que é legal a gente fazer esse bate-bola de eu contar um pouco como é o lado de entrevistador e você complementar com como é o lado do entrevistado, nos talentos e tal. Por exemplo, tem 2 coisas que eu anotei aqui enquanto você falava e que eu acho que é legal trazer, que é o seguinte. Primeiro... Acabaste de assistir a um corte de um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Pesquisa Talentos para o Sucesso no YouTube ou no Spotify para teres acesso ao episódio completo. Obrigada.